Queremos fazer a cada dia festa, celebração a este Deus que um dia nos salvou, nos perdoou e nos tem dado a vida eterna. Aleluia! Nós só estamos à espera do dia glorioso, do seu aparecimento em glória. Mas os sinais que nós estamos vendo, eles nos estão anunciando que em breve Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Irmãos, guerras, rumores de guerras, coisas terríveis estão a acontecer. Os irmãos viram estas últimas semanas em Síria como estão matando crianças inocentes. É terrível o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo. As pessoas lutando contra os valores da Bíblia, da palavra de Deus. As coisas estão terríveis, mas a igreja segue caminhando. Amém? A igreja é uma igreja triunfante que acredita na verdade suprema, que é o nosso Deus. Aleluia! E o nosso Deus tem nos deixado a sua palavra. E a sua palavra continua a ser para nós uma bússola. Nós não podemos passar sem a palavra de Deus, irmãos. Era impossível. Era impossível nós fazermos alguma coisa se não fosse a palavra de Deus. Onde é que nós íamos buscar o conhecimento acerca de Deus e daquilo que Deus pretende e quer para cada um de nós se Ele não nos tivesse deixado a sua palavra? Se já há confusão que há, existe uma palavra, agora imagine se não existisse nenhuma palavra, a confusão que seria. Muita gente interpretando a Bíblia à sua maneira, quando a Bíblia ela interpreta-se a si mesmo. E temos que ter o respeito devido, utilizando as regras devidas para utilizar a palavra de Deus. Esta manhã também, além de nós estarmos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa igreja acredita e faz isto, porque o Senhor Jesus deixou 2 mandamentos muito importantes. Um deles é o batismo e o outro é a celebração da ceia do Senhor. Então o batismo é fundamental porque é a nossa identificação com Cristo. O batismo não é uma opção, é um mandamento. Há muita gente hoje que tem o batismo como uma opção, por isso não querem ser batizados, porque acham que é uma opção. Mas o batismo não é uma opção, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o crente, o salvo, ele quer ser batizado. Porquê? Porque ele identifica-se com Cristo das águas do batismo, que significa a morte para o mundo e a ressurreição para Cristo. Mas depois temos a Santa Ceia do Senhor. E sabe, o outro dia, já tinha lido, mas não tinha feito caso. Há um documento do primeiro século, depois da Bíblia, que para nós não é canónico, ou seja, nós não temos os outros documentos como sagrados como a Bíblia, mas ajuda-nos a entender a história. E há um documento chamado Didache, que diz precisamente uma coisa no primeiro século, e no primeiro século ainda havia apóstolos que estavam vivos, os últimos. João ainda estava vivo nessa altura. Ele diz que só davam a ceia do Senhor a pessoas batizadas. Portanto, não é uma coisa nova, não é uma coisa que algumas igrejas como a nossa faz, mas desde os escritos do primeiro século, final do primeiro século, ainda com alguns dos apóstolos vivos, há um documento chamado Didache, que diz que só davam a ceia do Senhor a quem era batizado. Então isto vai tirar por terra algumas teorias que fomos nós, mais modernamente, que inventámos tudo isto. Não, está escrito, e isto é um documento apenas histórico, mas tem um valor histórico, daí eu estar a falar. E nesta manhã nós vamos também consagrar alguns irmãos ao ministério. Como vocês sabem, a igreja não dá ministérios, os pastores não damos ministérios, quem dá ministérios é Deus. É verdade que no caso dos diáconos há uma escolha da igreja, há uma escolha do presbitério que escolhe, mas no caso dos evangelistas, no caso dos presbíteros, no caso, portanto, dos mestres, no caso dos apóstolos, dos profetas, Deus é quem dá esses dons. E a igreja reconhece. A igreja reconhece. A igreja não pode dar nada, porque os dons de Deus são dádivas de Deus à igreja. E vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, e no versículo 11, e depois também 1 Coríntios 12, 28. Nós vamos ter estes 2 versículos de referência, apesar que há muitos outros que vamos provavelmente usar, de acordo com o tempo que tenhamos. Mas este de Efésios 4, 11 é fundamental em relação a vários ministérios. Não a todos, mas sim a alguns ministérios. Este versículo é o versículo-chave
é o versículo no qual nós nos apoiamos e é o versículo à volta do qual nós fazemos as nossas considerações, ok? Então diz assim a palavra de Deus: e Ele, referindo-se a Deus, deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. E 1 Coríntios 12, 28, diz assim a bendita palavra de Deus: e a uns pôs ou colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. No primeiro versículo que acabamos de ler, é muito claro onde diz que Deus deu. Então temos que considerar que os ministérios são dádivas de Deus à igreja. Não é algo que é profissional, não tem a ver com a pessoa em si, mas tem a ver com aquilo que Deus deu à pessoa. Então é Deus quem dá os dons, porque Deus quer o aperfeiçoamento da sua igreja. Deus sempre tem o melhor para nós. Ninguém tem esta dúvida. Deus quer o melhor para a sua igreja. Quantos dizem amém? Amém. Deus quer. Não só para a sua igreja, mas Deus também quer o melhor para cada um de nós. Amém? Como indivíduos, como famílias, Deus quer o melhor para nós. E depois, tirando um pouco aquela ideia de que há uma hierarquia, eu quero dizer-vos que à luz da Bíblia, não há hierarquia nos ministérios nem nos dons que Deus dá. Porque quer os ministérios, quer os dons de Deus, completam-se uns aos outros. Todos necessitamos uns dos outros e todos necessitamos dos dons espirituais e dos ministérios que Deus tem dado à igreja. Ninguém tem todos os dons, ninguém tem todos os ministérios, ninguém pode dizer que não necessita dos outros. E o apóstolo Paulo, quando fala nas suas cartas, ele costuma usar a expressão do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E para dar a ideia que num corpo há vários membros. E eu agradeço a Deus porque a mim me deu vários membros e a vocês também. E o meu coração não faz as vezes de rim, e a minha perna não faz as vezes de braço, e o meu ouvido não faz as vezes de olho. Tudo que está no meu corpo, agradeço a Deus por isso. E ai de mim quando me falta alguma coisa, e a vocês? Aqueles que têm aí uma mãozinha partida de vez em quando, olha agora aí o nosso perneta também, não é a mesma coisa. Falta-nos algo, sentimos que nos falta algo. E nós precisamos todos uns dos outros, irmãos. Todos nos precisamos uns dos outros. Ninguém aqui pode dizer, eu não preciso de si. Obrigado, meu irmão, pela sua vida. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de cada um de nós. Nós precisamos uns dos outros. E sabe quando fala de ministérios? Cada ministério tem uma função específica, diferente, diferenciada. Não há ministérios iguais. E pretender ser aquilo que não é causar dificuldade. Se eu não sou eletricista, e temos aqui alguns eletricistas, é melhor eu não me ir meter na eletricidade porque apanho um grande choque. Ou não é? Quantos é que já fizeram de eletricistas e apanharam um choque? Olha, aqui vários. Porquê? Porque vocês foram fazer, e mesmo os eletricistas também apanham de vez em quando, não é? Que eu já vi o irmão Luís Loura apanhar algum. Mas, às vezes há alguém que acende o interruptor e o positivo, mas até os eletricistas apanham choques. Mas isto para dizer-vos, irmãos, que se uma pessoa técnica, mesmo assim, está sujeita a errar, no sentido daquele que não sabe nada, muito mais. E sabe quando, por exemplo, um evangelista, ele quer pastorear uma igreja, geralmente não dá certo. Não dá certo. Eu podíamos falar de bons evangelistas que eu conheço, que estiveram há algum tempo, e durante um tempo eles podem fazer um excelente trabalho, mas depois, por causa do seu ministério ser muito concreto, eles acabam por estragar o trabalho que fizeram,
Porque eles não têm paciência para lidar com as pessoas. Porque o ministério evangelístico é um ministério que geralmente não tem muita paciência. É um ministério para chegar, pregar boas novas, mas depois no dia a dia não tem o aguante para ficar e suportar. E às vezes há pessoas que teimam, há pastores que querem ser evangelistas, poderão fazer alguma coisa, mas também não o são na totalidade, e vice-versa. E aqui a Bíblia fala de apóstolos, em primeiro lugar. Não é porque o apóstolo, de acordo com alguns aí, seja o superior ou o ministério mais alto numa hierarquia de vários ministérios. Não. O apóstolo é aquele que primeiramente é enviado a uma localidade para abrir uma obra. É isto que é o apóstolo. Se os irmãos forem a Atos dos Apóstolos, capítulo 13, depois capítulo 14, os irmãos vão reparar que a igreja que estava em Antioquia da Síria vai enviar precisamente dois homens, Paulo e Silas. Primeiro Paulo e Barnabé, mais tarde Paulo e Silas, sem dúvida. E a Bíblia diz, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E diz que a igreja os comissionou, a igreja os enviou. Orou, jejuou e esteve com eles todo este tempo. E essa expressão, enviados, é o que significa apóstolo. Que foi enviado. Ou seja, o apóstolo não se envia a si mesmo, deixa de ser apóstolo. Mas o apóstolo é enviado por alguém, é enviado pela igreja, é enviado pelo presbitério da igreja, com imposição de mãos. Logo passa a ser um apóstolo. O profeta é aquele homem que tem uma mensagem que geralmente as pessoas só associam à profecia, mas também pode ser uma revelação numa área ou um levantar na vida espiritual e força das pessoas. O profeta tem uma mensagem que é verdade que revela muito do futuro, mas nem sempre pode revelar coisas do futuro, pode projetar aquilo que vai acontecer até no imediato. E depois, vocês sabem, o evangelista é aquele homem que vai animar, que vai fazer campanhas, como um Filipe, que chegou a Samaria. Aquela igreja nunca tinha ouvido o evangelho naquela dimensão. É verdade que Jesus Cristo esteve numa aldeia dos samaritanos, houve um avivamento naquela aldeia, como consequência da mulher samaritana, que foi ter com os seus patrícios e lhes falou de Jesus, e eles creram, vieram ao Senhor e depois anunciaram e disseram, mulher, já não é pelo teu dito, mas nós mesmo temos crido que Jesus Cristo é o Filho bendito de Deus. Então o evangelista é aquele homem que pode estar em campanhas de massa, mas também pode ir individualmente. Quando Filipe, por exemplo, se acercou ao eunuco que ia naquele carro a ler o livro do profeta Isaías, e o eunuco chegou ao pé dele, e o Filipe, o evangelista, chegou ao pé dele e perguntou-lhe, entendes tu o que lês? E ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E o evangelista explicou-lhe o caminho da salvação. Falou-lhe de que aquilo que ele estava a ler referia-se à pessoa bendita de Jesus Cristo. Era o cumprimento da profecia. Era o cumprimento daquilo que os profetas na antiguidade tinham profetizado e agora com a vinda de Jesus tinha-se feito realidade. Então Filipe começou por aí e é interessante que aquele homem, passado um tempo, a Bíblia não nos diz quantas horas, mas ele disse, há ali água que me impede de eu ser batizado. É interessante como a palavra produz mudança na vida da pessoa e leva aquela pessoa a querer, a desejar ser batizada em nome de Jesus. Então é importante porque a palavra tem que produzir efeitos nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca volta para trás vazia. A palavra de Deus, ela tem um princípio fantástico que é alcançar o íntimo e o coração do ser humano. E eu agradeço a Deus porque só a palavra de Deus é que pode fazer isto. Só a palavra de Deus é que pode produzir fé autêntica, fé genuína, fé verdadeira no coração dos seres humanos. E agradecemos a Deus porque a palavra de Deus, ela continua ainda hoje a produzir fé nos nossos corações, para nós crermos em Cristo, para nós aceitarmos que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é autêntica, que a palavra de Deus é genuína. Então, quando se refere a ministérios, quando se refere a serviço na igreja, a palavra no original, e o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico, como talvez alguns pensariam, pelo facto dos primeiros crentes, dos primeiros apóstolos, serem todos judeus, mas o Novo Testamento foi escrito em grego.
E todas as palavras que definem a palavra ministério, que os nossos tradutores da Bíblia traduzem como ministério, são palavras que têm a ver com escravos. Escravos. Temos a palavra diáconos, que pode ser escravo livre ou não ser escravo, é verdade. Mas temos a palavra doulos, temos a palavra oiketes, operetes, sonergos e terapon. Isto, palavras tremendas, não é? Não precisam de aprender. Isto é só para verem que todas estas palavras que estão na Bíblia definem o que é a palavra ministério. Ou seja, não é uma palavra muito pomposa. É uma palavra que tem a ver com serviço, com dedicação, com entrega, com esforço, com estar colocado debaixo e da autoridade de alguém. E nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo continua a ser o Senhor da igreja. E nós tão somente temos que ser seus servos, servos voluntários. Deus não nos obrigou, mas sabe uma coisa? É que você antes era um escravo por obrigação. Você fazia a vontade do diabo, eu fazia a vontade do diabo. Eu não fazia o que queria. Há muita gente que diz, eu faço o que quero. Mentira, você não faz o que quer. Porque o diabo põe pensamentos na sua cabeça e você vai fazer aquilo que o diabo quer. Ou não é? Há pessoas que dizem, eu sou livre. Não é nada, você um cigarrinho consegue dominá-lo, veja lá. E você diz que é livre. Mas um bocadinho de papel com umas coisinhas lá dentro consegue fazer de si um escravo. Como é que você é livre? Outros são escravos de outra coisa qualquer, mas são escravos. E alguns dizem, mas é que eu não consigo, vem ao meu coração, e depois eu faço. Pois não, porque você não está a ser guiado, não está a ser guiada pelo Espírito Santo. Claro que nós também somos tentados, todos nós somos tentados. Não há aqui uma só pessoa que não seja tentada. Mas sabe uma coisa, o nosso privilégio é que podemos, com a ajuda de Deus, dizer não ao diabo e fazer a vontade do Senhor. Tentados somos todos os que estamos aqui. Em diferentes momentos, em diferentes áreas. Não há aqui uma só pessoa que não seja tentado. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar além das nossas possibilidades. Quando nós colocamos a nossa fé nele e quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus guie e dirija as nossas vidas. Nós estamos agarrados àquele que é a rocha da nossa salvação. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas que não têm Deus no seu coração, não têm Deus na sua vida, não acreditam a Deus, como é que se podem sujeitar? Como é que podem resistir? Se não têm ninguém para os ajudar a ter a força suficiente para resistir. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém? E porque é uma nova criatura, pode resistir porque está sujeito a Deus. Sujeito é deixar-se guiar, é deixar-se dirigir pelo Senhor. E eu quero a cada dia, penso que a maioria dos que estamos aqui queremos ser guiados e dirigidos por Deus. Queremos que Deus em todas as coisas seja glorificado através de nós. É por isso que o salmista podia dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, nós não queremos pecar contra Deus. E porque nós não queremos pecar contra Deus, então, meus irmãos, nós guardamos a palavra de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, e no momento da tentação nós aplicamos a palavra, nós vamos à palavra e podemos lembrar-nos de muitos versículos, e um deles fantástico é aquele que diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o crente agarra-se às promessas de Deus para ser mais que vencedor, aleluia. É por isso que nós temos o alto privilégio em podermos agarrar à sua palavra, porque a sua palavra nos ajuda a manter-nos de pé. Aleluia. E depois Paulo podia dizer, que diremos pois? E ele fala de tanta coisa que nos poderia impedir de ter um relacionamento correto com Deus. Mas ele acaba por dizer, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E esse é Jesus Cristo que está aqui em espírito e em verdade. Aleluia. E é por isso que nós temos um prazer muito grande em seguir este Jesus. Então todas as palavras que se aplicam a ministério são palavras que eram usadas no Novo Testamento para os escravos. Diferentes palavras. Temos os que remavam nos barcos. Temos os criados que estavam na casa. Temos aqueles que ajudavam várias funções. Mas todos eles têm a ver com serviço.
Assim que nós, os pastores, somos servos da palavra. Há os que são servos das mesas, há os que são servos disto, daquilo, daquele outro, mas todos servimos nas diferentes funções. Nunca esqueçamos uma coisa, todos somos servos de Deus, amém? Ninguém é Senhor, o único que é Senhor é Jesus Cristo. Sabe que o César romano, o imperador, ele queria ser chamado de Senhor. E sabe o que é que os crentes diziam? Muitos dos crentes que foram levados às fogueiras, que foram mortos, que foram levados às arenas para ser mortos, eles diziam: nós só temos um Senhor e chama-se Jesus Cristo. E ainda hoje é assim, nós só temos um Senhor. É verdade que eu não gosto muito daquela ideia, nós em português temos a palavra o Senhor Paulo, o Senhor Manelo, o Senhor António, mas sabe uma coisa? São senhores muito pequeninos, porque o Senhor grande é Ele. Aleluia. É verdade, tem a ver com a nossa cultura, chamar senhores, por causa precisamente do latim, por causa da cultura romana que nos invadiu, mas de verdade o único que é Senhor no nosso meio, o verdadeiro Senhor, é Jesus Cristo. E eu quero dobrar os meus joelhos perante Ele. Eu quero dobrar o meu coração a cada dia perante Ele. Porque não há outro pelo qual tu e eu possamos ser salvos. E se não há outro, só Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Só Ele é digno que eu dobre os meus joelhos. Eu não dobro os meus joelhos diante de ninguém mais, a não ser do Senhor Jesus Cristo. E Paulo podia dizer: diante de quem dobro os meus joelhos? Jesus. Que ninguém nem nada te faça dobrar os joelhos, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Só Ele é que nos deve dobrar os nossos joelhos. Há muitas pessoas, precisamente outro dia passando ali, aquela zona muito religiosa de Penafiel, e eu já não via isto há muito tempo, lá havia uma capelinha, e havia um homem de joelhos naquela capelinha perante os ídolos, e ali estava ele, e as velas acesas na rua mesmo, e lá estava um homem de joelhos. A mim deu-me pena, porque nós não nos podemos, de acordo com a Bíblia, dobrar os nossos joelhos diante de ninguém mais, a não ser da pessoa bendita de Jesus Cristo. Que tu e eu, a cada dia, possamos dobrar os nossos joelhos, e se não for os joelhos físicos, que sejam os joelhos do nosso coração, quebrantados e humilhados e reconhecidos que só Ele é Senhor. Sabe que eu posso não o fazer fisicamente por não poder, mas Deus conhece, e o meu coração se dobra perante Ele. E quando eu digo que o meu coração se dobra perante Ele, eu estou a dizer que eu só dou o primeiro lugar a Ele na minha vida. Porque verdadeiramente Ele é o Quírios, o Cúrios, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Só Ele é o nosso Senhor. Não te dobres, meu irmão, meu amigo, não te dobres perante nada mais, a não ser perante a pessoa bendita de Jesus Cristo. Perante Ele vale a pena dobrar os nossos joelhos, perante Ele vale a pena dobrar o nosso coração, perante Ele vale a pena reconhecer que somente Ele é o Senhor e não há ninguém mais do que Ele, porque foi Ele que fez tudo por nós. E se nesta manhã nós estamos aqui reunidos no nome dEle e para celebrar a santa ceia dEle e para dizer que estamos à espera que Ele venha, é porque verdadeiramente estamos dispostos a dobrar os nossos joelhos diante dEle, porque Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor que tem todo o poder e tem toda a autoridade no céu e na terra, na vida individual de cada um de nós, porque nós queremos que Ele seja grande no nosso meio. Senhor, ser grande na minha vida. Este é o meu desejo e deve ser o teu desejo. Senhor, ser grande na tua igreja, ser exaltado e glorificado. Nós não queremos que outro seja glorificado como Ele, porque esta igreja reconhece que é do Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja tem poder por causa de Jesus Cristo. A igreja tem poder por causa da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra aos nossos corações a cada dia. Louvado seja o seu nome. Paulo, em vários versículos, aos Romanos, Coríntios, Filipenses e, por exemplo, Filipenses 2:25 diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Esta palavra cooperador é a palavra servo. Muitas vezes Paulo
não fala tanto do ministério da pessoa, já seja pastor, já seja evangelista, já seja profeta, já seja apóstolo, mas ele utiliza uma expressão que é cooperador e companheiro. Aleluia! E esta palavra cooperador é uma dessas palavras precisamente que fala de escravos, servos. Então Paulo, não somente ele se intitulava servo do Senhor Jesus Cristo, e é interessante que quando nós lemos as cartas de Paulo, Paulo muitas vezes inicia as cartas dizendo: eu servo do Senhor Jesus Cristo. Colocando, digamos assim, uma pontuação para dizer que ele apenas se considerava um servo para servir a comunidade e para, juntamente com os seus companheiros, servirem a igreja do Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Aleluia! Então, meus amados irmãos, nós cooperamos, os servos de Deus cooperam para que os irmãos sejam abençoados. Amém? O nosso desejo como ministério da igreja é que os irmãos sejam abençoados. Mal de mim se eu não desejar isso para vocês. E mal de vocês se não desejarem isso para mim e para os meus companheiros. Nós queremos abençoar-nos todos uns aos outros. Amém? Nós temos uma função neste mundo, como igreja, é abençoar-nos uns aos outros. Eu te abençoo nesta manhã. Eu quero abençoar-vos nesta manhã. Eu desejo todas as bênçãos de Deus para as vossas vidas, meus irmãos. Desejo tudo o que há de melhor para cada um de vocês. Todos nós desejamos isto uns para os outros. Então diga amém. Amém. Desejamos a bênção de Deus uns para com os outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que pedimos daqueles que servem a Deus não é o que pedimos, é o que a Bíblia pede. Porque uma coisa é eu pedir e outra coisa é a Bíblia pedir. A Bíblia é muito mais importante do que eu. Eu apenas sou um servo. Mas a Bíblia pede que os homens e mulheres que servem na igreja tenham caráter. Não ouvi um grande amém, é o problema vosso. Olha, eu não gosto de pessoas com falta de caráter, nunca gostei. Vocês gostam de pessoas com falta de caráter? Eu gosto das pessoas que têm caráter. E caráter cristão. Sim, sim e não, não. Aquilo que são lá fora é aquilo que são aqui dentro. Que tentam viver, não são perfeitas, mas são homens e mulheres de caráter. Também homens e mulheres que não estão à venda, não se vendem. Neste mundo há muita gente a vender-se. Uns vendem-se por votos, outros vendem-se por dinheiro, outros vendem-se por fama. E há muita gente que se vende e há pessoas que se compram. Mas todos nós temos que entender uma coisa: nós não nos vendemos nem compramos ninguém. Amém? Esta faz parte da nossa vida. Depois, outra coisa muito importante nos servos de Deus é que devem pregar a palavra de Deus sem medo. Os cristãos primitivos não tinham medo daquilo que pregavam. Por causa da sua pregação chegaram a ser presos. E sabe, hoje a sociedade tem mudado de tal maneira os valores que se nós dissermos algumas coisas hoje, pela sociedade, somos considerados faltosos. Mas sabe uma coisa? Eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. E a palavra de Deus não é aquilo que a sociedade diz que é. A palavra de Deus denuncia o pecado da sociedade. A palavra de Deus denuncia as trevas que existem na sociedade. É por isso que nós temos que andar em luz, porque nós somos luz, amém? Jesus é a luz do mundo, mas nós somos pequenas luzes que temos que iluminar onde nós estamos. E Deus quer que eu seja uma luz na sociedade, na minha casa, na minha cidade, no meio dos meus vizinhos. Eu tenho que ser uma luz que estou alumiando. Homens e mulheres que são servos. Há muita gente que gosta de ser servida, mas Jesus veio para servir e não para ser servido. Quando Jesus se prontificou e começou a lavar os pés aos seus discípulos, Pedro não gostou e não queria que Jesus lhe lavasse os pés. Mas Pedro aprendeu uma grande lição, que o mestre é aquele que dá o exemplo
e depois os seus subordinados têm que fazer o mesmo, lavando os pés uns aos outros. É verdade que nós não temos aqui o lavatório de pés nesta igreja, temos apenas o lavatório das mãos, mas o lavatório de pés é a atitude que nós temos uns para com os outros. É quando nós queremos servir-nos e não servirmos dos outros. É quando nós estamos dispostos a servir todos e não estamos à espera que nos sirvam a nós. E esta deve ser a atitude primordial do cristão, servir os outros. E se nós ainda não entendemos isto, é porque não entendemos uma parte da mensagem do Evangelho. Porque Jesus veio para servir. Jesus veio para dar-se. Jesus veio para entregar-se. Então, se você ama Jesus, entenda que uma das mensagens mais importantes do cristianismo é o serviço. E neste sentido, todos devemos servir e ser servos. É verdade, irmãos, que é importante que naquilo que fazemos nós tenhamos confiança. Não há coisa pior de que nós estarmos a fazer alguma coisa com desconfiança. O Filho de Deus deve confiar totalmente em Deus. Mas também é verdade que nós devemos ter confiança uns nos outros. E como é que nós temos confiança uns nos outros? Quando nós somos homens de caráter, homens de uma só palavra, sim, sim e não, não. Quando nós damos provas que vale a pena as pessoas confiarem em nós porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente há pessoas que não confiam nos outros porque não viram provas nessas pessoas. Depois devemos ser pessoas obedientes. Sim, obedientes à palavra de Deus. Mas sabe uma coisa, gostemos ou não gostemos, a palavra de Deus também nos manda ser obedientes àqueles que servem a Deus. Se verdadeiramente eles são um exemplo. Nós devemos ser obedientes. Há pessoas que dizem, eu não faço nada daquilo que o pastor diz. É problema seu, você vai ter que dar contas a Deus. Agora, também é verdade que se o pastor não está no temor de Deus e dá ordens, e são ordens erradas, para já, ninguém é obrigado a obedecer fora da palavra de Deus. Estou de acordo. Se um pastor, por mais pastor que seja, lhe manda fazer uma coisa contrária à Bíblia, eu aí digo, não obedeça. Não obedeça. Você não é obrigado a obedecer a alguém que ultrapassa as Sagradas Escrituras. Eu não ouvi um grande amém, mas enfim, esperava um amém melhor, não é? Ninguém é obrigado a ir além daquilo que está escrito. Ninguém. Porque há aí pastores, em nome de Deus, que fazem coisas aberrantes. Graças a Deus não é o caso. Não é o caso nesta igreja. Mas há aí lugares que eu tenho visto. Outro dia, eu acho que já disse, na África do Sul, um pastor mandou os crentes irem comer erva na rua. E a coisa é que alguns crentes, não foram todos, porque alguns eram espertos, mas alguns crentes foram comer erva na rua. Irmãos, eu para fazer isso, eu tinha que estar maluco da minha cabeça. E pior estariam vocês se fossem comer a erva. Mas hoje há gente maluca, há gente louca, há gente que não sabemos o porquê foram parar ao ministério, são oportunistas. Mas nós temos que obedecer aos homens que andam de acordo com a palavra de Deus. Mas irmãos, há um princípio fundamental. Se nós queremos que nos obedeçam a nós, nós temos que obedecer também aos que estão sobre nós. Em amor, é verdade. Nunca por violência, porque a Bíblia diz que os pastores não devemos dominar com violência, mas com amor. Isto é algo muito importante. Zelo. Todos nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus. Irmãos, uma das coisas às vezes, e desculpem dizermos, nós aqui temos uma grande casa e graças às ofertas e contribuições da fidelidade dos crentes, temos o que temos. Mas sabe, às vezes há pais e mães que acham que os filhinhos deles podem vir para aqui destruir as coisas. Isto é de todos, mas não é para estragar. Nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus. E eu não entendo, irmãos, e deixai-me dizer isto, hoje é só esta exortação que eu faço. Como é que há pais que se põem a falar, deixam os filhos mexerem tudo e não veem que isto custa dinheiro? Falta de zelo, irmãos. Falta de zelo. E nós temos que ter zelo pela casa do Senhor. Nós temos que ter zelo pelas coisas. Se eu vejo um menino a estragar, se eu vejo alguém no sítio que não deve estar, a primeira responsabilidade é dos pais. Eu tive filhos. Eu e a minha mulher temos 3. E podem ter a certeza que sempre os chamamos a atenção. E os irmãos são testemunha disso. Nós não deixávamos os miúdos a fazer o que eles queriam e nós não sei o quê. Irmãos, ponham atenção nos vossos filhos, irmãos. Porque esta é a casa do Senhor. Um microfone destes custa muito dinheiro, irmãos.
Temos de ter zelo pelas coisas, irmãos. Responsabilidade pelas coisas, irmãos. Eu gosto de ver as coisas arranjadas, os irmãos também, não é tão bonito ver tudo em ordem. Mas para isso todos temos que contribuir e pôr um grão da nossa parte. Senão isto qualquer dia chegava-me aqui e estava tudo partido. Eu gosto de ver as coisas em ordem. Então, irmãos, vamos aprender isto. Também, aqueles que servem a Deus devem ser o exemplo na oração. Amém? Orando. Na gratidão, na generosidade. Irmãos, todos estes aspectos são muito importantes e na sua fidelidade a Deus. Então, os irmãos que vão ser consagrados nesta manhã, em primeiro lugar, quero dizer-vos que não são perfeitos. Não são perfeitos. Também não são super espirituais. Oxalá fossem, mas não são. Sabe porquê? Porque o pastor também não é super espiritual. Então não há pessoas super espirituais, isso é uma mentira. Mas são irmãos que têm estado a servir nas congregações. E na visão que nós temos tido da parte de Deus para esta igreja, os irmãos também sabem que nós temos tentado que cada congregação tenha vida própria. E isto temos conseguido pela graça do Senhor. Eu lembro quando cheguei aqui há 24, este ano acho que faz 24 anos. Ao domingo eu tinha que correr para todos os lados e às vezes eram 4 pregações que eu tinha que fazer. Sabe como é que eu terminava a noite? Caído na cama assim. A correr. Ministério, há aqui alguns irmãos desse tempo. Éramos 5, 6 pessoas. 5 congregações. Hoje somos 23. A igreja quadriplicou. Há muita coisa. E graças a Deus, irmãos, por aqueles homens que hoje estão a servir a Deus e por aqueles que vão sendo acrescentados cada ano para nos ajudar neste serviço, porque esta obra é muito grande. E nós temos a consciência, nós, especialmente os pastores, que jamais poderíamos fazer alguma coisa se não fosse todos os crentes. E se não fossem outros irmãos, diáconos, diaconisas, evangelistas, presbíteros, ministros do Evangelho. Oh, irmãos, todos os irmãos que nos ajudam, se não fossem eles, nós não poderíamos ter chegado onde temos chegado. E também sem as vossas orações, sem as nossas contribuições de todos, nós não teríamos hoje o que temos.